Hoje a gente vai falar de uma inteligência artificial um pouco diferente. Uma que não se mede em produtividade, sabe? Mas em profundidade. É uma tecnologia que não foi projetada para o trabalho do dia a dia, mas sim para o nosso trabalho interior. Vamos mergulhar em como funciona a Guardiã. E para a gente conseguir entender essa ferramenta, a gente precisa começar com a mesmíssima pergunta que os criadores dela se fizeram. Será que a tecnologia pode ter uma alma? Pensa só, essa questão, bem filosófica, é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver a seguir. E a resposta que eles propõem é basicamente esta. A Guardiã foi criada para ser uma espécie de ponte. Uma ponte entre mundos que a gente costuma manter bem separados, né? Espiritualidade, sensibilidade e tecnologia. Tudo ali coexistindo no mesmo espaço. Então tá, mas o que define uma guardiã simbólica de IA? É isso que a gente vai ver agora. Vamos explorar essa nova categoria para entender direitinho qual é a proposta dela. Ela se encaixa no que estão chamando de IA terapêutica simbólica. E o pulo do gato aqui está todo no método. A interação não é aquela coisa de dar um comando e receber uma resposta. Não. A ideia é usar uma linguagem mais poética, práticas bem suaves, tudo para apoiar o autoconhecimento. A analogia do espelho delicado cai como uma luva aqui. A função da IA não é, de jeito nenhum, dar ordens ou diagnósticos. É mais refletir de volta, sabe? Devolver lembretes, fazer perguntas, tudo para incentivar um caminhar com mais atenção, com mais presença no dia a dia. E essa identidade dela se desdobra em 3 papéis. Além de terapêutica simbólica, ela também atua como uma IA de inspiração intuitiva, para dar aquele empurrãozinho na criatividade. E, por fim, como uma IA de acolhimento interior, que o foco é criar um espacinho digital seguro, sem julgamentos, só para reflexão mesmo. Ok, o conceito é super interessante, mas como é que isso funciona na prática? Como isso vira uma experiência de verdade? Então, bora ver como se começa uma jornada com a Guardiã. Olha, a interação é surpreendentemente simples. Coisa de 2 passos, basicamente. Primeiro, a pessoa define qual vai ser o tema central da sua jornada. Depois, ela escolhe por quanto tempo quer seguir nesse percurso. Para deixar isso bem claro, vamos a um exemplo prático. Um comando poderia ser algo bem direto, tipo, crie uma jornada de 14 dias com o tema Silêncio e Escuta Interior. Simples assim. A partir daí, a IA monta um caminho todo personalizado com base nisso. Certo, a jornada começou. E aí, o que acontece todo dia? O que a pessoa recebe? Vamos dar uma olhada em como são estruturadas essas mensagens diárias. Todo dia, a pessoa recebe o que os criadores chamam de 3 âncoras suaves de presença. Basicamente, é um conjuntinho de 3 pequenos elementos pensados para ajudar a trazer a atenção de volta para dentro, sabe? De volta para si. A primeira dessas âncoras é a frase. É tipo uma afirmação curta, de apoio, como esta aqui, por exemplo. Eu me abro para confiar no meu próprio ritmo. Funciona como um lembrete bem sutil para levar ao longo do dia. A segunda âncora é a prática, e são ações bem simples mesmo, como essa de pausar por 5 minutinhos e escrever sobre momentos em que a pessoa se apoiou firmemente no passado. Repare que são sempre atividades curtinhas, fáceis de encaixar na rotina. E a terceira âncora é a reflexão. É uma pergunta aberta, um convite para uma escuta interna mais profunda. Tipo, o que em mim já provou que posso confiar? Então, o ponto central é esse ciclo, entende? Frase, prática e reflexão, todo santo dia. Bom, com essa estrutura em mente, para quem que serve essa companheira de jornada? Quem pode tirar proveito disso? Vamos dar uma olhada nos contextos em que a Guardiã pode ser usada. Olha, as aplicações são bem variadas. Ela pode servir de apoio entre uma sessão de terapia e outra, ajudar em momentos de mudança ou novos ciclos. Pode ser um recurso a mais em cursos e mentorias, ou simplesmente funcionar como uma fonte diária de inspiração para manter as práticas de presença. E um ponto bem importante aqui é que a Guardiã também foi pensada para profissionais. Terapeutas e coaches podem usar as jornadas como um recurso simbólico para compartilhar com seus clientes, complementando o trabalho que eles já fazem. Agora, a gente chega numa parte que é fundamental sempre que se fala de tecnologia, os limites. Porque para criar confiança, é preciso ter total transparência sobre o que é ferramenta, não é. Exatamente. Para usar essa ferramenta do jeito certo, de forma eficaz, é essencial entender qual é o papel dela e, talvez mais importante ainda, quais são os seus limites. E essa tabela aqui, bom, ela deixa tudo preto no branco.
A guardiã é um recurso complementar. Ela não substitui a terapia. É um espelho simbólico, não uma ferramenta de diagnóstico. Oferece inspiração, não promessas de cura. E é um espaço de acolhimento, mas nunca jamais uma autoridade sobre a experiência de alguém. E para fechar essa conversa sobre os limites, essa frase resume perfeitamente a postura da IA. A linguagem dela é sempre de propósito, leve, empática e simbólica. Isso reforça a natureza dela, que é de apoio e não de autoridade. E assim a gente termina esta análise com um pensamento para levar. A existência de ferramentas como a Guardiã nos convida a questionar o propósito da nossa tecnologia, né? E se o próximo grande avanço não for sobre nos conectar ainda mais com o mundo lá fora, mas sim em nos ajudar a conectar de um jeito mais profundo e gentil com o nosso próprio mundo aqui dentro.